Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Mães com Propósito. E hoje nós estaremos tratando um assunto muito importante. Mas primeiramente eu queria pedir para você curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal Mães com Propósito. Como eu disse, nós vamos trazer um assunto que você, mãe, não somente precisa entender, como principalmente orar. Nós estaremos falando sobre transição, herança e legado. Eu tenho aqui um convidado muito importante para mim e com certeza vai estar nos ajudando, esclarecendo muito sobre este assunto tão importante que nós precisamos, como eu disse, entender e principalmente orar sobre este assunto: transição, herança e legado. Eu estou aqui com meu esposo, meu amado esposo, Hugo. Mais uma vez, é uma alegria poder estar aqui fazendo esse podcast com você, e eu tenho certeza que este assunto vai trazer uma clareza muito grande, porque é um dos assuntos que muitas mães têm me perguntado, né? Então eu queria que você começasse falando sobre qual é a diferença dos três. Bom, gente, você está assistindo essa nossa conversa, eu tenho a certeza que, mesmo que você nunca tenha pensado especificamente sobre esse assunto, todos nós, de uma forma ou de outra, ou estamos vivendo de uma forma intensa, ou estaremos vivendo de uma forma intensa num desses três pontos, que é transição, herança e legado. Bom, a diferença dos três. Quando a gente fala de transição, se referindo a pessoas, tá? Porque transição nada mais é do que uma mudança. Tipo assim, nós temos transição de estações do ano, transição de um mês para o outro, de um dia para o outro, são transições. É uma mudança de algo que está acontecendo para algo que começa a acontecer e aquilo fica para trás. No entanto, quando a gente fala de transição, se referindo a pessoas, nós estamos falando de mudança de mão de algumas coisas. Tipo assim, a transição de uma empresa de um pai para o filho. É uma transição. Uma outra coisa, a transição de um local para o outro. Você está saindo desse local, mudando para o outro local. É uma transição também. Até, Hugo, só um minutinho. Até uma coisa que eu gostaria de falar, porque muitas mães têm um entendimento que a transição é algo ministerial ou espiritual. E não é só isso. Não é só isso. Então é uma coisa que tem que deixar muito bem clara, né? Justamente. Mesmo porque quando a gente fala disso dentro de igreja, então as pessoas pensam que é somente a transição do ministério da igreja, do pai para o filho ou do pastor para uma outra pessoa que está vindo para substituí-lo. Mas a transição acontece em todas as esferas, em todas as áreas da nossa vida. Constantemente nós estamos passando por transição. Quando se refere a pessoas, a transição quando uma coisa passa de uma mão para outra, no sentido de uma empresa, o comando de uma organização. Quando passa de uma mão para outra, de uma direção para outra, é uma transição. E isso acontece também na igreja. Isso também acontece dentro da igreja, quando passa de uma mão para outra, de um comando para o outro, de uma situação para outra. Isso é transição. Bom, a herança são coisas materiais que alguém deixa para uma outra pessoa. E geralmente acontece nas famílias, mas também pode acontecer sem ser da família. Então, a pessoa possui um bem, ele vai deixar aquela herança para uma outra pessoa. Geralmente, heranças são coisas materiais, mas eu posso também deixar herança no sentido imaterial, mas é menos falado sobre isso aí. Já o legado são bens imateriais, que são um conjunto de valores, são uma influência que a gente pode exercer sobre a vida de uma outra pessoa através de valores, princípios, também declarações de vida. Isso é o legado. Então, quando nós entendemos nos três, transição é quando passa de uma mão para outra. Geralmente, eu estou simplificando muito aqui.
A herança geralmente são bens materiais e o legado são bens imateriais. Transição é quando passa-se o comando de algo para outra pessoa, isso se referindo a pessoas. Herança são bens materiais que a gente deixa para outras pessoas, e legado é um conjunto de valores, princípios de vida, declarações de vida. Agora, se você notar, é o seguinte, a herança e a transição geralmente são para pessoas mais próximas. Ninguém vai passar o comando de uma coisa para outra pessoa se ele não é uma pessoa próxima. Herança também geralmente fica no círculo familiar ou no máximo estende-se a pessoas bem próximas. O legado não. O legado a gente pode exercer o impacto através dos princípios, valores que a gente pode deixar na vida até de pessoas que a gente não conhece. Uhum. Os três então caminham juntos. Praticamente, né? Geralmente caminha junto. Tá. Então vamos falar um pouquinho aí de cada um, principalmente sobre a transição e o legado. Vamos começar aqui sobre a transição. Como eu falei, algumas mães que eu tenho conversado realmente tinha esse entendimento que a respeito da transição era algo ministerial, espiritual, uma coisa de igreja, e nós entendemos aí nessa explicação que não é. Então, Hugo, vamos falar aí sobre a transição. O que é realmente transição? Fala um pouquinho. Então, a transição, nesse sentido que nós estamos falando, é quando algo que está no comando, na direção de alguém, pode ser uma igreja, pode ser uma empresa, pode ser uma organização. Então ele que está dirigindo ou comandando não somente a totalidade de uma igreja ou a totalidade de uma empresa, mas ou pode ser uma área, ele está dirigindo aquela área, ele está comandando aquela área. A transição é quando ele passa aquilo para uma outra pessoa, que pode ser seu filho ou pode ser alguém que vai sucedê-lo. Isso é transição. Até a segunda pergunta, né? Para quem transicionar? Então, agora, para a gente vai transicionar, quando a gente vai transicionar algo que a gente está comandando, pode ser até uma igreja ou qualquer coisa assim, a gente vai transicionar logicamente. O correto é transicionar para alguém que já está vindo logo atrás, ou seja, já está acompanhando os passos dele, aprendendo. Está perto, né? É tipo assim, é aquele que está sendo mentoreado por ele ou está sendo discipulado por ele. Então tem que estar perto. Alguém que vai não somente compreender aquilo que ele vai assumir, mas ele vai melhorar, é o correto. Porque não adianta a gente transicionar para alguém que vai piorar a situação, vai piorar aquilo que a gente está fazendo. Tem que ser para alguém que vai melhorar. A transição também pode acontecer no trono, no reinado de alguém, como acontecia na Bíblia, Davi para Salomão. E também a transição deve ser não somente para alguém que vai sucedê-lo no sentido de alguém que já está caminhando logo atrás dele, mas alguém que vai melhorar e alguém que vai também dar continuidade naquilo que é o valor da empresa, ou da igreja, ou qualquer coisa assim. E essa transição seria somente para filhos? Filhos biológicos? Não há necessidade de ser para filhos biológicos. Geralmente, é interessante, né? Geralmente, né, Silvani, o desejo de todo pai seria isso aí. E em algumas áreas, geralmente, na sua maioria, é de pai para filho, geralmente. Mas pode ser que não seja também. Existem exemplos disso aí, né? Existem ministérios que o filho sucedeu o pai. Mas existem ministérios também que o filho não sucedeu o pai. No caso do David Yong-Shu. Mas é interessante isso que você falou. A transição, ela seria interessante para alguém que caminha perto, caminha junto, né? Já assim, um bom tempo caminhando perto, né? Isso e mesmo. Por isso que a gente bate nessa tecla, principalmente nós, entendemos sobre a questão da transição, de transicionar para os nossos filhos, era alguém que caminhou perto, na questão ministerial, que viu tudo que nós passamos, como resolvemos os problemas. Isso mesmo. Entendeu?
Então, até a nossa frase, né? Que os nossos filhos seriam melhores do que nós em tudo. Isso mesmo. Né? Agora, é lógico, né? Como você falou, Silvani, acontece de em algumas áreas não ser o filho que suceda, mas tem que ser alguém que está caminhando perto junto. E isso eu estou falando, não estou falando de grandes corporações, empresas que não tem nessa transição de geracional. Isso é outra coisa, né? O nosso assunto aqui é a coisa mais familiar, né? Justamente. E quando deve começar a transição? A transição deve começar desde sempre. Desde sempre. Não pode esperar dar um problema, não pode esperar a pessoa não ter condições mais de dirigir, de conduzir seja a igreja ou empresa, não pode. Tem que ser desde sempre, desde que começou, então ele já tem que estar pensando, na maior antecedência possível, em como ele vai fazer para passar o cajado ou passar o bastão. A pessoa tem que pensar, ele não pode esperar chegar quando ele não tiver mais condições para fazer isso, porque aí ele estaria transicionando por causa de um problema. E transicionar por causa de um problema é um problema. Transicionar se preparando, se antecipando ao problema é uma benção. Então, quando a gente entende isso aí, a gente tem que começar o mais cedo possível. E no caso assim, ministerial, familiar, a gente tem que sempre estar buscando a Deus para transicionar. Nós estamos vivendo isso, né, a respeito da transição. E até eu acho que é muito interessante você falar um pouquinho sobre as dificuldades da transição, entendeu? Porque não é algo fácil. E muitas vezes, quando principalmente os pais transicionam para os filhos, eles querem que os filhos reproduzam justamente aquilo que eles por anos fizeram, praticaram, e não é assim. Não é assim. Entendeu? E também esse entendimento, até uma pessoa fez uma pergunta, a transição geralmente é para o novo, para alguém muito mais novo de idade, de experiência, e é onde tem esses conflitos. É isso então, mesmo. fala um pouquinho sobre as dificuldades, o que você tem presenciado, até mesmo na questão ministerial, no nosso caso é ministerial, né? Mas não é somente a transição ministerial, mas quais são as dificuldades que os pais enfrentam, até mesmo o porquê muitos filhos não querem assumir, entendeu? Bom, a primeira dificuldade que eu vejo, falando dos pais, né? A primeira dificuldade é o pai entender. Muitas pessoas têm dificuldade de entender a necessidade de fazer isso, porque ele pensa que as coisas têm que ser no tempo dele somente. E não é. Ele tem que entender que precisa fazer isso. A segunda coisa, o pai precisa entender a diferença entre princípios e métodos. Se ele não entender isso, ele vai ter problema. O que eu quero dizer com isso? Muitos pais, quando eu falo de pais, mas também pode se referir a pessoas mais velhas com pessoas mais novas. Então, muitas pessoas que são mais velhas, ele olha para o novo, ele acha que nunca o novo vai estar pronto. E de fato, não vai estar como ele. A segunda coisa, quando ele olha para o novo e ele acha que não está pronto, ele comete o segundo erro. Ele vai querer que o novo faça do jeito dele. Ele não vai fazer do jeito dele. Não vai fazer não somente porque ele é novo. Ele não vai fazer do mesmo jeito porque ele não é a mesma pessoa. Ele é diferente. Aí, o que acontece? Ele vai cometer o terceiro erro. O terceiro erro é quando ele vai misturar o método com o princípio, ou seja, o jeito com o princípio. Então, ele vai começar a brigar com a pessoa por causa do jeito
e por isso vai esquecer dos princípios. Se nós vamos, entre aspas, no bom sentido falando, brigar, brigue por princípios e não pelo jeito. Formas, né? As formas que a gente vai fazer as coisas. Então, esse é um dos grandes problemas. Esse dia atrás, o John estava perguntando no outro podcast sobre por que tem esse conflito entre o novo com o mais velho. Então, aquele versículo de Malaquias fala assim, converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que significa isso? O pai tem que ter o coração convertido ao filho, ou seja, ele tem que falar assim, ele tem que olhar para frente. Então, o meu coração convertido para o filho eu estou olhando para o filho que está na frente, falar, o filho é para lá. Mas o coração do filho tem que ser convertido ao pai, o filho tem que olhar para trás. Então, isso significa o quê? O pai tem que olhar para o filho dizendo assim, um dia eu fui assim. Um dia eu fui inexperiente e um dia eu tive um jeito diferente daquele que veio antes de mim. O filho tem que olhar para o pai e olhar e dizer assim, um dia eu serei como ele. Então, o filho tem que olhar para trás e falar assim, puxa, um dia eu vou ser como ele. Eu vou ter a idade dele, eu vou ter a cabeça dele. O pai tem que olhar para o filho e falar assim, um dia eu fui como ele. Por isso a conversão de corações. Corações, né? Corações. Olha aqui que interessante que eu tenho um negócio anotado aqui. Davi e Salomão. Duas transições. A de Davi para Salomão e de Salomão para Roboão. Duas transições. Uma deu certo, outra deu errado. Duas transições. Uma deu certo, outra deu errado. Salomão, ele expandiu o reino. Ele conquistou muito mais. Roboão, que foi o filho dele, perdeu 10 reinos, 10 tribos. Davi orientou Salomão a buscar a Deus. Salomão não orientou Roboão a buscar a Deus. Salomão se espelhou na experiência do seu pai e melhorou. Pode ver. Salomão se espelhou na experiência do seu pai e melhorou. Aliás, a maior parte do ouro que Salomão usou na construção do templo, quem deixou foi Davi. Não foi Salomão que angariou, foi Davi. Então Salomão se espelhou na experiência do seu pai, Roboão não. Roboão não buscou se espelhar na experiência do pai. É no conselho dos amigos. Justamente. Né? Salomão desejou servir o povo. Roboão desejou servir a si mesmo. Salomão seguiu os conselheiros, Roboão seguiu os amigos. Salomão expandiu seu conhecimento, Roboão se fechou no seu egoísmo. Salomão expandiu o legado do pai, Roboão dividiu o legado do seu pai. Então, aí você vê que, na verdade, grande parte do problema de Roboão foi Salomão, porque Salomão foi orientado pelo seu pai, mas Roboão não foi orientado tanto como Salomão foi. É uma coisa assim também interessante, nós estávamos até conversando, eu até fiz essa pergunta para você antes aqui do nosso podcast, é que geralmente a transição é para alguém mais novo, entendeu? Que tem mais garra, que tem mais força, até você falou, nem sempre, né? Eu creio que na nossa geração, os nossos pais, quando eles se pensavam, que não pensavam muito sobre a questão de transição, não se falava muito, né? Mas sempre se eles pensassem em transicionar, era sempre para alguém muito mais velho, porque eles falavam que a capacidade é para alguém mais experiente, não é verdade? E hoje nós temos esse entendimento, que é para alguém que tenha mais força, mais garra. É isso mesmo. Só que é muito mais difícil, né? É difícil. Porque na nossa época, os pais, eles queriam alguém pronto. E hoje nós temos essa incumbência de preparar os filhos. Então, porque o que acontece? Nós só queremos passar. Olha que interessante. Alguns querem passar transicionar para alguém que já seja melhor do que ele. Então, que alguém. Agora, se uma pessoa já é melhor que ele, por que ele vai querer assumir aquilo lá? Quando, na verdade, a gente tem que orar e pedir para Deus para a gente passar para alguém
que será melhor do que nós. Justamente. Não da pessoa do que já é melhor do que nós. É que será melhor do que nós. É com esse entendimento, novamente, eu falo da nossa frase. Os filhos serão melhores do que mesmo. nós em tudo. Essa mesmo. É uma frase não somente bonita, como é uma profecia. Isso mesmo. Em acreditar que os nossos filhos vão muito mais longe. É isso mesmo. Né? Nós, faz quantos anos a gente faz a gente declara isso sobre a vida do Seiji e do Jun. Isso mesmo. Mas não é só em relação a eles, né, Suani? Você não está preparando para transicionar até o ministério profético para a gente que... O que você fala para as pessoas, os meninos do ministério profético? A Suani, gente, ela fala para os meninos do ministério profético, que na verdade são da igreja aqui, não são nossos filhos, mas a Suani sempre fala, vocês serão melhores do que eu no ministério profético. Inclusive, quando a gente começou a fazer aí a equipe profética, uma das coisas que mais o Senhor ministrou no meu coração é para que os componentes fossem muito mais novos, jovens, e realmente serem preparados, né? É isso mesmo. Uma das razões, gente, que nós temos que entender é que por que a pessoa mais nova? Porque a pessoa mais nova, ela vai ter mais tempo do que nós para se aperfeiçoar. Então, quando nós vamos transicionar, logicamente, você tem que passar o máximo de conhecimento possível. Isso é lógico. Mas nunca substitua o princípio. Passe o máximo de princípio possível. Em que sentido? Firme eles bem no princípio. Porque o princípio ele se torna a base sobre o qual o conhecimento vai ser agregado. Então, isso fala de herança. Herança não, legado, quer dizer. Fala de legado, porque o legado é você deixar da forma mais recalcada, mais aprofundada possível o princípio. Entendeu? Então, justamente porque se eles têm 20 anos a menos do que nós, 30 anos a menos do que nós, significa que eles têm 30 anos a mais do que nós para pegar aquilo que a gente já está passando para eles pronto e trabalhar em cima deles. É igual Salomão. Quando Salomão pega a planta do templo e pega todo o recurso que Davi deixou, Davi morre, ele tem tempo para trabalhar tudo aquilo que Davi deixou para construir uma das maravilhas do mundo antigo. Até você está falando sobre Davi e Salomão, uma das coisas até que eu ministrei esses dias sobre Davi e Salomão, eu fico pensando, Hugo, não sei o que você pode falar sobre isso, mas no coração de Davi, porque havia um sonho dele de fazer a construção do templo. Era um sonho de Salomão, talvez não sei de quanto tempo, né? Ele sonhava, planejava e escrevia, mas chegou um determinado momento onde que o Senhor fala, você agora vai começar a construção, porém não será você, será o seu filho. Isso mesmo. Como será que foi o coração naquele momento de Salomão saber que... De Davi. De Davi, de construir aquele templo tão sonhado e de repente não seria através dele? Eu acho o seguinte, pode ser que alguém possa discordar. Eu acho que quando Davi deixa tudo pronto para Salomão, ele deixa todo o princípio, aquilo que Deus tinha mostrado, e quando ele passa tudo aquilo para Salomão, eu acho que o coração dele se alegrou muito. Muito. Eu acho. Por quê? Muitas vezes o pai vai ver o filho jogar a bola no campo de futebol. O pai comemora mais o filho marcando o gol do que se ele mesmo tivesse marcado o gol. Verdade. Por mais que o filho dele, naquele momento, jogue menos futebol do que ele, aqueles filhos pequenininhos, mas quando ele marca o gol, o pai comemora muito mais
do que se ele mesmo tivesse marcado o gol. Então, quando Salomão foi construir o templo e Davi visualizou aquilo que ia acontecer lá na frente, eu acho que ele se alegrou muito. Eu acho. Por isso que eu sempre falo que tem sonhos, né? Até uma das coisas que eu quero até compartilhar é o sonho porque desde que nós éramos noivos, você sempre falava de um sonho de ter uma igreja em Campinas. Então, olha, né? Isso mesmo. Nós éramos noivos, você falava assim, olha, eu tenho um sonho de ter uma igreja em Campinas. Nós não estamos lá, então. Mas os nossos filhos estão ali, o Seite está indo para lá, né? Então, assim, eu vejo que tem muitos sonhos que muitos pais tiveram e têm ainda no seu coração. Mas, mesmo. às vezes, a realização, a concretização desse sonho será via os filhos, né? É isso mesmo. Então, por isso que os pais precisam guardar os sonhos, proteger os sonhos de Deus, porque eles serão realizados. Até antes de entrar sobre a questão do legado, Hugo, eu já vi você contando um testemunho assim muito lindo sobre até a questão, está dentro da transição, mas sobre a questão dos mais velhos acreditarem que os jovens, as futuras gerações, é possível eles serem melhores do que nós. Né? Dentro da orientação, das instruções, é óbvio, dos princípios, você realmente orar, ensinar os princípios, né? Aquele testemunho quando nós fomos iniciar a igreja na Cidade Nova, do Zé de Souza, né? Isso mesmo. O que ele falou para você, a preocupação, né? Nós chegamos ali, nós éramos bem novos, né? Todos, quantos anos tinha o mais novo, o líder mais novo ali? Tinha uns 40 anos. A maior parte da liderança tinha mais de 40 anos. Mais de 40 anos, né? Tinha o mais novo, só tinha um da nossa liderança, que ele tinha 28 anos. Eu tinha, na época, 18 anos, você 26, né? Eu estou até fazendo a conta aqui, para não errar. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu tinha 25 para 26 anos. 25 anos para 26. Então, olha aí, imagina só, né? Aí, fala um pouquinho daquilo que você sempre está testemunhando. Eu não sei se eu falei no outro podcast, né? Que a gente falou. Porque, veja só, gente. Tanto eu como a Silvani aqui, a gente começou bem novinho. E o que aconteceu? Quando eu cheguei na igreja, eu fui convidado para ser pastor da igreja. E novo, a gente era novinho, noivo, a gente estava noivo. A Silvani não tinha 20 anos. E quando eu cheguei na igreja, como solteiro, então eu tinha a moto, eu comecei a ir atrás dos jovens. E durante a tarde os jovens iam lá na igreja, a gente ficava lá estudando a Bíblia, orando, e jovem é jovem. Eu fui pintar a parede da igreja, aí eu cometi o erro. Não consultei ninguém da liderança da igreja, não consultei principalmente quem sabia pintar mais do que a gente, e sujei o piso da igreja. Aí 2 pessoas se opuseram e vieram para cima. Vieram para cima e começaram a falar um monte de coisa que realmente, aquilo que eles viram, eles tinham razão. A forma como eles estavam agindo não era certo. Eles estavam certos no que eles estavam falando, porém a forma como eles estavam agindo estava errado. E por ser novo, o que acontece, né? Por ser novo, eu fui abalado por aquilo lá e fiquei muito mal. Muito mal. E aquilo lá foi espalhando dentro da igreja. A igreja estava crescendo de 41 membros e 44 presentes nos cultos de domingo à noite. Nós partimos para 128 pessoas em 9 meses, a frequência dos cultos. Foi um crescimento extraordinário. No entanto, o que aconteceu? Me deu um esgotamento emocional que eu não conseguia nem pregar. Aí o que aconteceu? Um domingo eu não consegui pregar, eu fui embora chorando. Primeira coisa, o irmão Carlos, que era o vice-presidente da igreja, ele disse para mim assim, pastor, vamos embora. Eu falei, mas irmão, eu tenho que pregar.
Eu tenho que pregar. Ele disse, não, vamos embora que eu já providenciei tudo para você. Eu já resolvi tudo. Vamos lá para minha casa. Ele fez uma janta. A Silvani, que está aqui, ela chegou logo depois chorando, não sabia o que estava acontecendo. E eu deitado no sofá, eu disse assim comigo, falei, eu não preciso disso para minha vida, não. Eu não quero isso, não. Eu não preciso, eu estou ajudando as pessoas e eles agindo desse jeito. Não tinha tanta maturidade, né? E o que aconteceu? Ele fez uma janta, eu jantei. Quando eu terminei a janta, eu pensei assim, poxa vida, né? Tem gente boa na igreja. Tem irmãos que entendem o que está acontecendo. Eu fui embora. Então, ele acreditou em mim. Ele tinha mais de 40 anos na época. Ele acreditou em mim. Ele viu que tanto eu como a Silvani, nós tínhamos muita vontade. Não tínhamos experiência e conhecimento, mas vontade de fazer as coisas para Deus a gente tinha. Na outra semana, o nosso tesoureiro, o irmão José, ele chamou e eu tinha medo dele porque ele tinha bigode e usava um óculos grosso. Eu era garoto, eu achava que ele ia me dar uma bronca. E ele estava consertando o relógio lá na oficina, na casa dele. Ele pediu para eu sentar na frente dele e ele disse assim, pastor, o seu sapato está furado? Eu disse, não. Eu disse, por quê, irmão? Ele falou, eu não quero passar pelo constrangimento de o meu pastor se ajoelhar lá na frente, no púlpito da igreja, de costa para a igreja, e o seu sapato está furado. E isso é bom destacar que a diferença de idade era gigantesca, né? Dele para ele tinha mais de 40 anos, eu acho. Eu acho que ele tinha mais de 40 anos. E naquele momento, eu não estava entendendo o que ele estava perguntando. Ele levantou a cabeça e olhou para mim e disse assim, pastor, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Não se preocupe não, eu vou te ajudar. E ele estava com os olhos lacrimejando, ele estava chorando, eu acho. Então, naquele momento, eu vi que ele estava entendendo aquilo que estava acontecendo. E aquilo me encheu de ânimo e de força. Passaram-se muitos anos. Se não me engano, foi em 2015 para 2016, alguma coisa assim. Eu estava lá no Recanto Sal. Eu estava lá sozinho, orando. E começou a chover naquela tarde, estava escuro já, e as luzes todas estavam apagadas. Eu saí lá fora e sentei para observar a chuva. Eu lembrei disso. Você sabe disso aí, né, Silvani? Eu lembrei do que aconteceu naquele dia, mas foi como um relance. Assim, tchum, eu lembrei. E naquele momento, eu senti Deus falando no meu coração. Olha, você hoje está com a idade que aqueles irmãos tinham. E existem muitos jovens que estão com a idade que você tinha naquela época. E muitos desses jovens, inclusive os seus meninos, têm o mesmo desejo no coração que você tinha naquela época, mais a Silvani. E também eles têm a experiência que você tinha naquela época. E você hoje tem a experiência que aqueles irmãos tinham naquela época. Aí a pergunta que Deus fez no meu coração: você vai agir mais os líderes mais velhos da igreja como aqueles irmãos agiram com você? Ou você vai agir com algumas pessoas da igreja como aquelas pessoas que se opuseram a você agiram? Era como se Deus estivesse falando, escolhe. E naquele dia eu chorei bastante e orei, falei, Deus, eu preciso conversar com as pessoas mais velhas, para que nós sejamos como o irmão Carlos e como o irmão José agiram com a gente. Porque se não tivessem feito aquilo comigo, talvez eu não estaria aqui hoje. Nós não estaríamos, né, Simone? Verdade. Talvez nós não estaríamos aqui hoje. Seríamos uma outra coisa, estaríamos fazendo uma outra coisa. Somos eternamente gratos, né? Aqueles irmãos. Porque eles acreditaram em isso nós. Mesmo. Né? Bom, temos vários assuntos aqui, mas vamos falar sobre o poder do legado.
Você já explicou um pouquinho a diferença entre herança e legado, se quiser falar mais um pouquinho aí. Mas vamos começar. O que é legado, Hugo? Bom, gente, eu falei agora há pouco, né? E conversando várias... Eu estou conversando aqui com a Silvani, mas isso aqui é um resumo do que a gente conversa fora aqui. Daqui. Não dá tempo de falar tudo. Porque a gente sempre está comentando sobre isso aí, principalmente lá em casa, né? A gente conversa bastante sobre isso aí. Porque, na verdade, geralmente a herança está ligada a bens, a patrimônio, a coisas materiais. O legado nada mais é do que um conjunto de valores que a gente carrega na vida. Legado não é aquilo que a gente fala, mas legado é aquilo que a gente vive. Legado não são uma declaração apenas daquilo que a gente fala com a nossa boca, mas legado é aquilo que a gente vive. Legado é um conjunto de valores. Legado são princípios que a gente adotou para a nossa vida. Legado, ele está falando da declaração de vida. Isso é legado. Agora, quando nós entendemos que o legado a gente vai deixar na vida das pessoas e não para pessoas, nós então vamos entender que Deus é um Deus geracional. Porque herança você deixa para pessoas. Eu posso deixar isso aqui como herança para alguém. Agora, legado eu deixo nas pessoas. Então, a única coisa que o legado, a herança pode deixar para a pessoa é a pessoa mais rica, né? Com mais bens. Agora, o legado pode deixar a pessoa melhor. O legado melhora a vida das pessoas quando se fala de legado, bom legado, né? Agora, Deus é um Deus geracional. Por isso que ele fala de legado. Porque Deus ele fala assim, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de José. Então nós pais, né, até a Silvani já falou sobre isso na sala das mães, mas é uma coisa que eu acredito que ela estará frisando e deixando mais claro esses dias, que quando a gente ora pelos filhos, a gente tem que orar pelos filhos, os netos e os bisnetos, né? Justamente. Tanto é que nós aqui já estamos começando um processo de a gente jejuar, como nós jejuamos pelos nossos filhos, pelos nossos netos e os nossos bisnetos. É uma coisa muito importante isso aí. Agora, o legado, então, são coisas que a gente deixa que não é forma material. Essa é a primeira coisa, né? O legado, ele vai falar também de como eu vivi. Porque a herança vai falar mais de como eu trabalhei. Então, o legado, ele vai falar de como eu vivi. Não só do que eu falei, mas como eu vivi na frente das pessoas, como eu vivi na frente de pessoas que eu influenciei e sobre as quais eu tinha influência. A outra coisa muito importante, que o legado a gente se transfere em vida. Logicamente que eu posso deixar o meu legado escrito ou em vídeo, e depois que eu morrer, aquilo vai continuar impactando a vida das pessoas. A gente pode deixar isso. Mas geralmente, você vai deixar ele em vida, por quê? Porque eu escrevi em vida. Eu gravei vídeos em vida. Então, o legado geralmente ele vai se transferir em vida, a menos que alguém faça uma obra da vida de alguém que deixou um legado tremendo, é uma biografia pós-morte da pessoa. Mas caso contrário, ele vai deixar em vida. Então, legado você transfere vivendo. Agora, a herança você transfere depois que morre. É uma coisa interessante isso aí. E a outra coisa muito interessante, legado, a gente se transfere doando-se. Eu me dou, quando eu me dou, eu vivo e eu vou doando, eu vou deixando um legado. Agora, a herança não. A herança se transfere depois de acumular. O legado eu deixo dando, a herança eu vou só deixar depois que acumulo, que eu guardo para depois transferir para alguém. Então, quando eu entendo isso, legado não é o que você quer deixar. Legado é o que você vive e o que você é. Isso é legado. O poder do legado é deixar nas pessoas. Você deixa nas pessoas. Por isso que legado não se rouba. Como é que você vai roubar uma coisa que você deixou na vida da pessoa? Não tem como.
Esse é o poder do legado. E a importância do legado? A importância do legado basicamente a continuidade daquilo que Deus colocou na nossa vida. Esse é o poder. Pode ver, quando Deus tem um chamado para Abraão, aquilo que Abraão viveu todo aquele tempo e que foi transferindo através da sua vida, da sua influência, da sua mentoria, do seu discipulado na vida de Isaac, Abraão morre e Isaac continua o legado de seu pai. Isso é o poder do legado. E tudo aquilo que Isaac vive, ele transfere para Jacó. E o incrível de Abraão é justamente isso aí. De Isaac, depois de Isaac, ele tem a continuidade na vida dos seus filhos. Tá. Para encerrar esse assunto sobre a questão do legado, como deixar um legado, Hugo? Bom, o legado você pode deixar de muitas formas. Então, através de materiais que você venha produzir. Mas todos eles são secundários para mim. O legado, ele se transfere e você deixa através da sua vida. Através da vida. Vivendo, não tem como. É somente vivendo. Interessante, Maria, que quando Abraão ele vai para o monte sacrificar seu filho, em obediência a Deus, ele vai subindo e ele vai sacrificar. Lá na frente, Isaac pergunta o quê? Pai, aqui está o fogo, mas onde está o sacrifício? Quem é que providenciou o fogo? Foi Abraão. O legado é como um fogo que a gente deixa na vida dos que a gente vai influenciar. O legado é fogo. Aí o que acontece? Aqui está o fogo. Então, o legado é algo que a gente, é a vida que a gente vive em Deus com tanta intensidade que é como fogo que queima na vida das pessoas que a gente vai influenciar e deixar marcas. É uma marca deixada pelo fogo. Isso para mim é o legado, é vivendo. Amém. Bom, nós vamos encerrar aqui, né? O nosso tempo aqui já se esgotou. Tem muitas coisas para a gente falar sobre este assunto, mas o tempo aqui, de repente, a gente faz o terceiro, né? Esse aqui é o segundo. Hugo, o que você poderia deixar para os pais, até mesmo para os pastores, sobre a questão da transição, herança e legado? Não somente os pastores, para todos os pais, né? A respeito desses três assuntos. Quais são, você pode citar aí 3 conselhos ou direções para os pais, até mesmo dentro das experiências que nós estamos tendo, né? Como você mesmo falou, realmente não é fácil, mas assim, quando você vive dentro de um propósito, de uma direção de Deus, você sempre estará seguro. E você vê a boa mão de Deus conduzindo. Então, nós estamos vendo o Senhor conduzindo, não sem lutas, não sem guerras, mas o Senhor nos capacitando, nos fortalecendo, né? Então, o que os conselhos que você daria e as direções para os pais? Bom, o primeiro conselho, ou primeira observação que eu faço para os pais, então, em relação aos pais. Primeira coisa, você também foi uma pessoa com menos experiência e menos conhecimento. Então, a primeira coisa, compreenda aqueles que estão vindo atrás, principalmente os filhos. Compreenda. Esse é o primeiro conselho. Você tem que compreender que você também foi assim. Não isentando os erros que alguém venha cometer. Não estou falando nesse sentido. Eu estou dizendo o seguinte, que você tem que compreender os erros e os acertos dos que estão vindo atrás. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, não seja uma pessoa que vá brigar por detalhes. Não discuta detalhes.
Se você for falar e você for ser firme, endurecer e ser muito firme, muito duro, seja por princípios, coisas que realmente são importantes. Pelo seguinte, se você começar a brigar por detalhes, quando você tiver que brigar por princípios, a pessoa não vai querer te ouvir. Geralmente acontece isso. Então, o segundo conselho, se você for firmar, firme os princípios. Detalhes é uma outra coisa. Detalhes você pode aconselhar, detalhes você pode dar opinião. São detalhes, não tem problema. Dê opinião, opine, aconselhe. Detalhes. O princípio não. O princípio você tem que ser muito firme. Esse é o segundo conselho. O terceiro conselho, não espere você não ter mais vigor, você não aguentar mais. Comece o quanto antes a trabalhar naqueles que vão continuar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, seja qualquer coisa, projetos, sonhos, empresas, os princípios, os valores, que é o legado. Às vezes, pai, você não tem uma empresa para deixar, pode ser que você não tenha nem herança para deixar. Justamente. Pode ser. Pode ser que você não tenha que transicionar uma empresa, um negócio, um comércio, uma igreja. Talvez você não tenha o que transicionar. Pode ser. Talvez você não tenha nem herança para deixar. Você é uma pessoa que batalhou a vida inteira, você não tem um bem, não tem um carro, não tem uma conta bancária, não tem uma casa para deixar. Só que é o seguinte, todos nós temos legado para deixar. Porque são princípios e valores que Deus colocou na nossa vida. Então, todo mundo tem legado para deixar. Justamente. Todo mundo tem influências boas para deixar. E justamente por isso, nunca se esqueça de deixar muito claro quais são os seus princípios e valores na vida daqueles que estão vindo, principalmente dos filhos. Isso. Tudo bem, gente? Você talvez não tenha nada para transicionar e você não tenha herança para deixar, mas todos nós temos legado para deixar. Glória a Deus. Uau, né? Eu creio que você foi muito edificado e eu quero deixar aqui um versículo que eu tenho meditado muito até dentro do nosso assunto aqui, que se encontra em Salmos 78, verso 4, diz assim: não ocultaremos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Não ocultaremos aos nossos filhos, contaremos a futuras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, pais, mães, lembramos sempre que a maior transição, herança, o legado que podemos deixar é o amor e o conhecimento de Deus para os nossos filhos. Então, que realmente você possa guardar, e eu creio que você aprendeu um pouquinho, né? Tem muitas coisas que nós poderíamos falar, até porque nós estamos vivendo. Isso tem sido novo para nós, mas eu tenho certeza, como eu disse, que a boa mão do Senhor está nos conduzindo, para que nós possamos realmente deixar esse legado tremendo aí para a vida dos nossos filhos. Amém. Amém, gente? Então, Deus te abençoe. Compartilhe aí este podcast aí com muitos pais, para que muitos pais possam ser abençoados. Amém. Até a próxima quinta-feira. Deus te abençoe.